Agora vamos falar sobre os tipos de comunicação e vamos nos ater aqui nas três principais. Vamos falar da comunicação agressiva, a comunicação omissa e a comunicação mais adequada, que é a comunicação assertiva, aquela que tem equilíbrio. Vamos então começar pela agressiva e vamos dar exemplos práticos para que fique... Ah, não, você sempre quer dar exemplo prático, né? Sempre esse assim. negócio assim. Ah, eu sou dona da razão, eu vou dar um exemplo prático, porque eu que sei, você não sabe de nada. É isso aí. A fala agressiva, ele tá brincando, mas é exatamente de propósito, é exatamente isso. Interromper, o que mais? Já partir para uma conclusão, não deixar a pessoa concluir. O tom de voz muito áspero, A forte, altura da irritado, voz. a altura da voz. O gestual, mais, né? E Postura, você inclinar-se sobre o outro, você oprimir o outro. sempre ter razão, mas está principalmente ligado a tom de voz, o que é dito e de que forma isso é falado, de que forma isso é comunicado. Então, agressiva, acho que fica bem claro, acho que as pessoas não têm nem tanta dúvida sobre como é uma comunicação agressiva. Ah, isso acontece no dia a dia? Óbvio que sim, né? A gente reconhece a comunicação agressiva com muita facilidade, até porque é o seguinte, todo mundo já foi criança. Em algum momento você foi chamado a atenção pelo seu pai e pela sua mãe. Então você sabe como é que é isso. Você sabe quando ele quer se fazer entender, você sabe quando ele quer usar a força e quando ele quer intimidar. Isso é comunicação agressiva. É isso aí. Falando agora sobre a comunicação omissa. Esse tipo de comunicação é a forma que eu me comunico sem falar. Então, eu passo uma mensagem, eu acabo emitindo uma mensagem, mas a mensagem ela é de completa omissão. Eu não dou minha opinião, ou eu estou fazendo uso de algo, como aqui no exemplo, temos uma pessoa que está no celular mostrando desinteresse pelo que está sendo dito. Então, por exemplo, lá no cotidiano da tua casa, amor, eu preciso ver com você o negócio do boleto da escola das crianças, tá? O boleto, lembra que eu te falei? Uhum. Como que você quer fazer? Você vai me passar o dinheiro? Eu acerto? Resolve lá, bem, resolve lá. É o famoso, você que sabe, você que decide, o que você escolher tá bom. Eu acabo responsabilizando o outro para não dar a minha opinião, por exemplo. E isso complica Cara, as isso coisas. é tão comum. Ah, vamos sair para jantar? O que você quer comer? Ah, não sei. Ai, resolve. Ai, vê lá. E você? Quer o quê? Então, é como se fosse um não posicionamento, só que a outra pessoa que quer agradar, ela se sente completamente perdida. Porque ela está fazendo, de repente, uma iniciativa, de repente, um esforço, e ela se sente meio, poxa, o que eu estou fazendo está sendo em vão, o que eu estou fazendo não está sendo bem recebido, não está sendo valorizado pelo outro. E aí começam a gerar uma série de interpretações que atrapalham a relação em si. E isso vai causando um desdobramento. De uma comunicação como essa, mais omissa, ela pode se tornar agressiva na sequência. Porque uma pessoa que é mais verbal, que tem muita facilidade de se comunicar, ela começa a exigir, me dá atenção, ou fala comigo. E aí o outro começa, tô só resolvendo um negócio aqui, poxa, toda hora você quer falar. Então isso dá um desdobramento perigoso para uma relação. Porque a gente vê que essa pessoa, ela está no mundo dela. Então, ela também, naquele momento, ela não quer ser interrompida, né? Ela não reconhece a necessidade de atenção, né? No caso aqui, da esposa. Então, eu me sinto desrespeitado no que eu estou fazendo e talvez a consequência disso possa vir a ser a comunicação agressiva. É isso aí. E vale lembrar, isso não acontece somente no universo masculino, tá? Então eu dei um exemplo aqui de uma mulher necessitando de atenção, mas o contrário também acontece. Claro. Então nós todos, seres humanos, estamos passíveis a esse tipo de erro dentro da comunicação. Vamos falar agora sobre a comunicação assertiva, aquela mais desejada pelos casais que buscam, por exemplo, a terapia de casal. Muitos chegam aqui pedindo ajuda para se fazer entender, para se comunicar de uma maneira mais agradável, e isso é um desafio, porque vai exigir treino. Então, a linguagem assertiva, a comunicação assertiva, ela passa pelo uso mais positivo possível das palavras.
E para isso você tem que ter um equilíbrio em relação às suas emoções. Então, ao fazer pedidos, por exemplo, é importante você se ater, focar muito em como você vai fazer esse pedido. Fazendo uso de uma linguagem mais positiva, isso tende a dar mais certo. O que você acha? Olha, tem uma outra questão que é muito importante, que é o seguinte: ninguém lê mentes. Então a gente precisa ter clareza quando uma pessoa pergunta: o que você quer da vida? Eu quero ser feliz, eu quero ser livre. É difícil compreender isso, porque a liberdade, a felicidade, ela pode ser específica para cada um vai ter um entendimento disso. Então, quando a gente faz um pedido, vamos supor: meu bem, por favor, dê essas 10 horas que estou passando de carro aí para buscar as crianças e você para irmos todos ao parque. Assim, a comunicação está sendo educada, está sendo clara, está sendo objetiva e facilita o entendimento do outro. Quanto mais claro, quanto mais positivo a gente fala, no tom de voz, no entendimento, faz com que a outra pessoa entenda com o mínimo de preconceito possível, para que ele não desvie a atenção, não gere, sabe, um mal-entendido. Dúvidas, né? Porque a pessoa ela pode interpretar outra coisa, certo? E também, muito importante, tem características, por exemplo, tem pessoas que elas são mais objetivas, tem pessoas que são mais amorosas, tem pessoas que são, sabe, mais ríspidas. Então, como que a gente pode afiar isso para que esse casal, tanto um lado quanto o outro, consigam se entender nesse meio de campo? É isso aí. E lembrando que quando você estiver com raiva, por exemplo, esse não é o melhor momento de você se comunicar muitas vezes. Quando você está triste, chorando muito, no ápice da sua emoção, porque algo aconteceu, também muitas vezes não é o melhor momento. E quando você estiver triste, né, no caso ela, talvez esse não seja o melhor momento para você se comunicar verbalmente. Talvez seja o momento de você ter uma comunicação de acolhimento. Ou pedir, mais um comportamento para que depois a gente volte na comunicação, vamos dizer, em pedidos, etc. Mas nesse momento, a comunicação aqui, ela é mais, sabe, não verbal. A pessoa precisa entender que você está lá por ela. E isso também passa pelo autoconhecimento, em que você vai detectar qual será o melhor momento para você se comunicar. Bônus para você aí. A comunicação tem sido um desafio ainda maior, porque nós estamos fazendo uso do WhatsApp para tratarmos de coisas que deveriam ser resolvidas olho no olho. Ah, mas isso é muito antigo. Ah, mas isso não se usa mais. Então, como vamos estabelecer uma relação se sempre estivermos ali fazendo uso de um artifício? Ou seja, eu tenho uma dificuldade, já que eu não consigo falar, eu vou mandar uma mensagem. O que acontece? As mensagens vêm de que tamanho? Não, né? O pessoal fala Bilhas. que é um podcast, né? Mas tem um Áudios, detalhe, né? áudios longos pra caramba. Mas o que acontece, né? O áudio ainda é menos pior. Também porque acho. você ainda Manifesta consegue emoção, pelo menos. exatamente pela fala. Sabe o emoji que tem no seu celular? Ele foi criado para que você também passe emoção no que você está falando. Porque quando você fala, cala a boca, a gente entende pelo tom de voz. Mas se está escrito cala a boca, aí você vê uma carinha rindo, aí você, não, peraí, ele está dando a entender Ele está alguma brincando. coisa. Mas olha só, quando a gente entra em discussões pelo WhatsApp, né, ou outro meio de comunicação, por mensagens escritas, não tem essa cadência, não tem essa emoção, a outra pessoa está interpretando da maneira que lhe é conveniente. Sim. Muito cuidado. E cuidado, porque até a pontuação dará problema. Se você no WhatsApp não colocar vírgula, ponto final, ponto de interrogação, aquilo virou um julgamento. Eu adoro gritar com caps lock lá ligado. Por exemplo, né? Então, a mensagem aqui de bônus é para que vocês evitem o WhatsApp para tratar de assuntos sérios. E se você tem o objetivo de treinar a sua comunicação, o obstáculo maior que você pode encontrar é realmente fazer uso do seu celular para isso. Gente, e outra coisa, tá? O tempo de resposta, porque nessas WhatsApp, nesses meios de comunicação por mensagem, eu envio uma mensagem, eu fico desesperado, então cria uma ansiedade danada e a pessoa começa a criar interpretações de por que essa pessoa não está me respondendo
na urgência que eu quero. Então, o mal entendido já está feito. Cuidado.